Olá, queridos amigos, queridas amigas, que a paz de Jesus esteja com cada um dos amigos, que o Espírito de Deus possa inundar seus corações, dando-lhes o devido conhecimento, entendimento e sabedoria, que todos tenham um dia bastante feliz. Boa lição! E hoje, terça-feira, 7 de abril de 2026, a lição 2 de hoje, ela tem como título Deus é amor. A palavra amor na sociedade, ela assumiu diferentes significados ao longo dos tempos, onde diversos escritores, diretores de cinema, atores, fizeram com que o que eles podiam com as ideias humanas para mostrar o que é o amor, que na realidade é totalmente diferente do que as Sagradas Escrituras mencionam. Quando a Bíblia diz lá em 1 João 4,8 que Deus é amor, ela é totalmente diferente das definições mundanas, porque o amor divino é a essência, né? É o caráter, a natureza fundamental, onde o Criador mostra para suas criaturas o que é o amor. Esse amor altruísta, bondoso, misericordioso, paciente, que ele não busca interesses próprios. E a Bíblia, ela é a prova maior desse amor, onde ela mostra ali que o próprio Deus deu seu único filho, Jesus, que ele saiu do trono da graça do céu no maior conforto e fazer um tremendo sacrifício inexplicável de morrer por nós pecadores para que nós pudéssemos ter uma vida eterna. E para muitos a imagem que formam de Deus, ele baseia-se na ideia de humana de amor. E sempre bastante limitada e bastante imperfeita. No entanto, nossa definição de amor precisa apoiar-se no que Deus revelou sobre si mesmo em sua palavra inspiradas, no que ele diz nas Sagradas Escrituras. E a Bíblia é realmente essa prova de tudo isso. E no livro de 1 João, capítulo 4, versículos 7 até 19, esse livro de João e também essa escritura no geral, ela mostra o que é realmente o amor. E ao lermos esse livro de João, vemos que o amor de Deus, ele é puro, cristalino, perfeito, leal, constante, sempre pronto a perdoar e ajudar realmente os humanos, as pessoas caídas. Esse amor foi revelado, e um exemplo que eu mencionei, em Jesus, né? E ele tem que ser revelado por nós cristãos, vendo esse exemplo de Jesus, através das atitudes que nós temos com o próximo, né? E até pelos nossos inimigos, como o próprio Jesus disse, onde nosso relacionamento deve ser assim, cheios de amor, de bondade, de misericórdia, onde nós devemos nos aproximar da conduta e do caráter de Jesus, porque Deus é amor. E nas Sagradas Escrituras, nós vemos assim que o nome de Deus, ele aparece assim, em várias línguas, né? Eles usam diversos títulos para Deus e cada um tem o seu significado, né? E cada um tem o seu aspecto que mostra o caráter maravilhoso de Deus. Como, por exemplo, ele diz Adonai, por exemplo, significa Senhor. Do hebraico, Elohim,
quer dizer Deus, do grego Kyrios, quer dizer Senhor também. Esse título destaca que Deus reina para todo sempre sobre todas as coisas. E ele entra em uma aliança com o seu povo, porque ele sempre quis andar com o ser humano de mãos dadas. E aparece ali em Gênesis capítulo 15, versículo 2. Aparece também em Josué, capítulo 6, versículo 15. Malaquias, capítulo 1, versículo 6. Salmos 97, 5. E também aparece Yahvé Hirê, que significa Senhor proverá, que está lá em Gênesis capítulo 22, versículos 13 e 14. E assim, a maior expressão do amor de Deus está no dom que ele deu à humanidade. Seu próprio Filho, que fala lá em João capítulo 3, versículo 16, que morreu pelos pecadores, está lá em Romanos 5,8, Deus poderia ter retido essa decisão de Jesus de vir morrer pela humanidade, pelos seus filhos, pecadores, e ele saiu do trono da graça, num lugar de conforto, para morrer por nós. Deus poderia ter retido essa dádiva, mas por seu amor extraordinário e generoso e totalmente altruísta, ele enviou a Jesus à terra para que pudéssemos responder livremente esse amor. E revelado na morte substitutiva de Cristo em nosso lugar, porque era para nós termos morrido, morrido, porque nós realmente que afrontamos a Deus. Porque no momento em que nós pecamos contra Deus, nós tornamos inimigos. E Jesus veio realmente fazer essa união entre o céu e a terra. Jesus não apenas desfez a separação que o pecado criou entre nós e Deus, como diz lá em Isaías 59, 1-2, mas também revelou o caráter perfeito e puro e cristalino de Deus, desse amor divino, que está lá em João 14, 9, e Hebreus 1,3, atraindo pessoas para ele, para que também fosse levada à salvação, que está lá em João 12, 32. E o que nós vemos na lição de hoje, quando a Sagrada Escritura diz que Deus é amor, significa que ele está, que esta assim, é a característica essencial da sua natureza, da sua plenitude. A palavra amor, com toda certeza, ela é a mais usada pelos cristãos para descrever a Deus, e o texto mais conhecido está aqui em 1 João, capítulo 4, versículo 7 a 9, que afirma: aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Isso aqui mais precisamente aqui no versículo 8. E assim, o maior dos dons aumentado e aperfeiçoado na vida cristã promove o sublime e indispensável conhecimento de Deus. O entendimento que supera todas as demais, ele blinda a mente da pessoa através do Espírito Santo, que faz essa consciência para nós entendermos o que é esse amor de Deus e que nós venhamos aplicar na nossa vida. É o Espírito Santo que nos mostra o erro que nós cometemos. Isso é lá em 1 João 4, 6. Podemos dizer que amor é uma fé em ação. Como bem escreveu o apóstolo Paulo lá em Gálatas 5, 6, que ele diz que a fé que atua pelo amor. Deus não apenas concede o amor, mas ele é a fonte de amor. Ele é o criador de todas as coisas, como fala lá em Gênesis 1. E foi ele quem criou todos os sentimentos, e o mais importante de todos, o amor. É por causa do seu amor que nós somos capazes de amar, capazes de relacionar com uma outra pessoa, amar a outra pessoa, mesmo às vezes com defeitos. E isso é Deus que introduziu no nosso coração, e que nós podemos ver lá em 1 João 4, 19, que diz: nós amamos porque ele nos amou primeiro. O amor de Deus, ele é pleno e perfeito, soberano e racional, de um Deus realmente que nos criou porque ele nos ama. E isso faz o desejo, o convite de nós permanecermos nele.
Esse amor produzido pela fé em Cristo, ele é manifestado em nós através de um ato que antecedeu a fé que nós temos, né? Ou seja, onde a Bíblia diz, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo para vivermos por meio dele, que está lá em 1 João 4,9. Ou seja, é um amor que não vem de nós, mas um amor que está muito além do nosso alcance, do nosso entendimento de produzir. Um amor extravagante em graça é um dom divinal, que fala em Efésios 2,8. Isto vem, meus amigos, minhas amigas, de um Deus grandioso, onde o seu atributo principal é amor. Ele nos criou a sua imagem e semelhança, como diz lá em Gênesis 1:27, porque Deus sempre quis ter um relacionamento com o ser humano, para chamar de filhos. Tanto é que ele enviou seu Filho amado Jesus para salvar a humanidade da morte e do pecado, para que nós possamos ter essa oportunidade, mais uma vez, de nós estarmos nas mansões celestiais e formarmos uma grande família de Deus. E a palavra amor no grego, que é hesed, descreve justamente esse amor de Deus, o seu relacionamento com o ser humano, que é de completa justiça, misericórdia, bondade. Ele é um Deus leal, um Deus protetor, que ele é constante e eterno. Tudo isto reflete o seu amor para nós que somos pessoas caídas que não merecemos seu amor, mas ele continua dando oportunidade para cada um de nós. Quem conhece a Deus, ele é capacitado através do Espírito Santo a amar o seu próximo, independente de raça, tribo, nação, ou até mesmo ser o seu inimigo. E amar até aquelas pessoas que nos ferem, que nos machucam. E essa realmente é a intenção de Deus para conosco, que nós possamos fazer isso. No mundo nós temos várias formas de referir a Deus de amor, em várias línguas, né? Como o hebraico, Elohim Ohava, né? Deus de amor. Espanhol, Dios es amor. Em latim, Deus caritas es. Quer dizer também Deus de amor. No grego, o Theos agape estin, né? Tudo isso quer dizer que Deus é amor. Que você, meu amigo e minha amiga, tenha essa oportunidade, através das Sagradas Escrituras, entender realmente esse amor que nós não podemos entender sem igual de Deus, mas para isso você precisa a atuação do Espírito Santo, para que você possa ter esse entendimento através das Sagradas Escrituras. Que se você não tem essa ação do Espírito Santo, que você, ou talvez você não entenda as Sagradas Escrituras, você tem que pedir, clamar pela presença do Espírito Santo de joelhos, que o Deus de amor enviará isto para você. Que você tenha um belo dia ao lado do Criador do Universo. É o que deseja seu amigo João Carlos Amorim.